Hoje nós vamos ver o que é a função, gráfico de uma função, alguns tipos de função, as funções principais que nós estudamos até agora. Eu vou só mostrar o gráfico, não vou entrar em detalhes delas, e vou entrar em detalhes, mas em função de primeiro grau e função de segundo grau. Quem acompanhou a aula, vocês devem estar lembrados dessa figura aqui. Essa figura é uma máquina. O que essa máquina faz? Isso é para explicar para vocês o que é a função. A gente coloca nessa máquina alguma coisa, essa alguma coisa vai ser processada dentro da máquina e vai sair por aqui uma outra coisa. E que coisa é essa que nós colocamos na máquina? Números. Eu coloco aqui um número representado pela letra X. Esse número vai ser processado de acordo com uma regra específica. Essa regra vai ser determinada pela função que está aqui dentro da máquina. E ela vai dar para a gente um outro número vinculado ao número que entrou. Então, o conjunto do número que entrou e o número que saiu forma um par ordenado. Vocês devem estar lembrados de par ordenado. Não sei, par ordenado de par significa que são dois números que a gente tem. Um número a gente colocou na máquina, outro número saiu da máquina. E ordenado, porque a ordem desses dois números importa. Quem é o primeiro número, quem é o segundo número, é diferente. Se for AB e BA, 5, 7 é diferente de 7, 5. Ordenado porque a ordem importa. Então vamos supor que dentro dessa máquina esteja rodando aqui a função y igual a x mais 2. Então, se eu coloco o número 2 aqui na máquina, coloquei o número 2 aqui dentro. A máquina vai processar esse número 2 e vai cuspir aqui para mim, olha, x mais 2, que é 2 mais 2. Já que eu coloquei 2, substitui x aqui e vai sair o 4. Então, nós vamos ter aqui o par ordenado 2 e 4. Se eu coloco o número 10 aqui, coloquei o número 10. A máquina vai fornecer para a gente o número 12. Então, aqui nós vamos ter o par ordenado 10 e 12. Então, dependendo do número que nós colocarmos na máquina, a máquina vai dar para a gente um número diferente e o conjunto do número que entrou com o número que saiu formam os pares ordenados. E para que servem esses pares ordenados, assim, graficamente falando, em relação ao gráfico? Nós podemos marcar pontinhos nesse gráfico em que o par ordenado representa as coordenadas desse ponto, coordenada x e coordenada y. O primeiro elemento do par ordenado é a coordenada x. Segundo elemento do par ordenado, a coordenada y no gráfico. E se a gente fizer isso com muitos gráficos, com muitos pontos, marcar muitos pontos no gráfico, colocar muitos números nessa máquina de função, nós podemos ligar esses pontos e formar o gráfico dessa função. E além de pontos no gráfico, isso aqui serve para outras coisas também. Por exemplo, se eu vendo algum determinado objeto, vendo uma caneta, então eu posso colocar aqui na máquina o número de canetas que eu vendi em um dia e a máquina pode dar para mim o lucro que eu tive nesse dia de acordo com o número de canetas que eu vendi. É um exemplo de função. A função ela não serve só para traçar gráfico. A função ela serve para pegar um valor e fornecer para a gente uma resposta para uma pergunta relacionada àquele valor. Nesse exemplo que eu dei, se eu vender 50 canetas num dia, qual vai ser o meu lucro? Então eu coloco na máquina o número 50, que é o número de canetas que eu vendi. Aqui dentro vai ser rodada essa função aqui, vai ser processado esse valor 50, e a máquina vai dar para mim, vai retornar o lucro que eu tive. Aí no outro dia eu vendi 25 canetas, eu não preciso trocar a função. Na mesma função eu coloco o 25 na máquina, a máquina processa esse valor e devolve um outro número para a gente. Para isso que serve uma função. E aqui, eu falei para vocês anteriormente, no slide anterior, como que a gente desenha o gráfico de uma função. Então aqui eu tenho um exemplo de uma função y igual a x mais 1, e nós vamos desenhar o gráfico dessa função aqui. Eu não vou entrar em detalhes nessa aula de plano cartesiano, par ordenado, porque essa é uma aula resumão, só para a gente ver os principais tópicos. Anteriormente foi dado aulas bem mais detalhadas com cada um dos tópicos que eu estou abordando aqui na aula de hoje. As aulas elas estão gravadas e eu disponibilizei lá no Drive do curso. Então vamos aqui, uma função. O que a função faz? Eu vou colocar um valor nela, vou colocar um valor y,
e ela vai um valor x e ela vai me retornar um valor y. Então, se eu coloco nessa função aqui o valor x igual a 10, quanto que ela vai me retornar? Fala aí para mim, gente. Posso sim. Quem não entendeu foi a Thaís. Thaís, pensa aqui comigo. Imagina que você é uma calculadora, seu cérebro é uma calculadora humana muito potente, e eu vou te fornecer números, Thaís. E para cada número que eu te fornecer, você vai me dar um número de volta. Eu vou te falar o número e você vai me responder um outro número baseado no número que eu te falei. E a regra que você vai usar para responder é a seguinte. O número que eu te falar, que eu vou chamar de x, tá? Eu vou chamar de x, o número que eu te disser é o x. Você vai me responder esse mesmo número mais 5. Então, eu vou te falar um número e você vai me responder esse mesmo número, só que somando 5. Você pode colocar no chat ou pode desmutar o telefone se você preferir, Thaís. Então, eu vou te falar o número. Vamos lá. 0. 5, muito bem. Então, como eu te forneci o número 0 e você me respondeu o número 5, nós temos aqui o par ordenado 0, 5. Esse foi o resultado dessa operação. Vou te falar outro número agora. 1. 1 e 6. 2. 2 e 7. Então, é isso que uma função faz. A gente dá um número para a função e a função nos retorna um outro número, mas não um número qualquer. Ela retorna um número de acordo com uma regra específica. No caso desse nosso exemplo, a regra foi o número mais 5. Mas poderia ser o número elevado ao quadrado, o número vezes 3, o número dividido por 2, pode ser a regra que eu quiser. Mas a partir do momento que a regra é estabelecida, todo número que eu te der vai obedecer essa regra para vir uma resposta. E o resultado disso é o número que entrou e o número que saiu. No caso dos 3 números que eu te dei, nós pegamos aqui o par ordenado 0 e 5, 1 e 6 e 2 e 7. Agora, eu vou te dar um outro exemplo, Thaís. Eu estou vendendo, vamos dizer que eu esteja vendendo canetas. Estou vendendo canetas. E aí, cada caneta que eu vendo, eu tenho um lucro de R$2. Cada caneta que eu vendo, eu recebo um lucro de R$2. Então, de acordo com o número de canetas que eu vendi, a função vai me dizer o lucro que eu tive. Essa função seria, sabe o quê? Y igual ao número de canetas que eu vendi vezes 2. Porque cada caneta que eu vendi eu tenho um lucro de R$2. Então, a função é y é igual ao número de canetas que eu vendi. O número de canetas que eu vendi está representado pelo número x vezes 2, porque cada uma me dá um lucro de R$2. Então, agora eu te pergunto, Thaís, você agora vai executar essa outra função aqui, olha, y igual a x mais 2. Eu vou te falar o valor de x e você vai me responder o valor de y. O valor de y é o número que eu te falar multiplicado por 2. Então, vamos lá. Vendi 0 canetas. Qual foi meu lucro? Isso aí. Então, aí nós temos aqui o par ordenado 0, 0. Vendi 2 canetas. Qual foi meu lucro? Então, aqui nós temos o par ordenado 2 e 4. Vendi 10 canetas. Qual foi meu lucro? 20. Então, aqui nós temos o par ordenado... Opa! 20 não. Par ordenado 10 e 20. Então, repara uma coisa. O que essa função fez por mim? Eu informei a função a quantidade de canetas que eu vendi e a função me retornou o lucro que eu tive. Então, no dia que eu vendi 0 canetas, eu sei que eu lucrei R$0. No dia que eu vendi 2 canetas, eu sei que eu lucrei R$4. No dia que eu vendi 10 canetas, eu sei que o meu lucro foi de R$20. E quem fez o papel da função foi você, Thaís. Você que processou a função no seu cérebro e me deu a resposta. Então, essa máquina aqui pode ser uma calculadora, pode ser um cérebro, pode ser um papel que a gente calcula, coloca ali, calcula.
O que vai fazer o papel dessa máquina aqui é o que vai me retornar o número que eu informei, o resultado de acordo com o número que eu informei, dependendo das regras da função. Conseguiu entender melhor, Thaís, agora? Nada. Então, voltando aqui, nesse slide. Aqui, nós vamos desenhar o gráfico de uma função. Para desenhar o gráfico de uma função, nós precisamos pegar alguns pares ordenados dessa função. Então, aqui eu tenho a função y. Na verdade, eu posso dizer que a função f de x, que é y igual a x mais 1. E então, a regra é essa. O valor de x, o y vai ser esse valor mais 1. Então, aqui eu tenho alguns valores que nós vamos entregar para essa função. Eu vou dar para a função o valor menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E a função vai me retornar valores de y. E com isso, nós vamos formar alguns pares ordenados. Então, se eu entregar para a função o valor menos 3, quanto que a função vai me retornar? A regra da função é essa, y igual a x mais 1. Se x for menos 3, quanto vale y? Basta, nesse caso, nós substituirmos o x pelo valor dado. No caso aqui, nesse par ordenado aqui, o x é menos 3. Então, se eu substituir o x aqui, vai ficar menos 3 mais 1, que é igual a menos 3 mais 1, quanto que é, gente? Isso aí, menos 2. É menos 2. Então, aqui nós temos um par ordenado. Par ordenado, menos 3 e menos 2. Se eu entregar para essa função aqui o valor menos 2, quanto que ela vai me retornar? Menos 1. Menos 1, muito bem. E aqui o valor menos 1? 0. 0. Então, vocês já entenderam o espírito da coisa. No 0, ela vai me retornar 1. No 1, ela retorna 2. No 2, ela retorna 2 mais 1, que é 3. No 3, ela retorna 3 mais 1, que é 4. E se eu entregar 4, ela me retorna 5. Nós temos aqui alguns pares ordenados. Agora, nós podemos marcar no plano cartesiano os pontos correspondentes a esses pares ordenados aqui. O primeiro par ordenado é o par ordenado x igual a menos 3 e y igual a menos 2. Como que a gente faz essa marcação? Esse eixo aqui, que está deitado, é o eixo x. E esse eixo em pé aqui na vertical é o eixo y. Então, a gente procura aqui no eixo x o menos 3, olha. O menos 3 está bem aqui. Então, a gente vai seguir essa linha aqui. Ó. Tem uma linha cinza fininha que a gente pode seguir. Se não tivesse, nós poderíamos fazer um pontilhado assim, olha, no menos 3. Fazer um pontilhado. E no y é menos 2. A gente procura onde está o menos 2 no y. Está bem aqui, olha, menos 2. Então, nós poderíamos fazer um pontilhado aqui, ó, no menos 2. E aonde essas retas se cruzarem, é o ponto. Então, aqui, nós temos esse ponto aqui, o ponto menos 3 e menos 2. Marcar agora o ponto menos 2 e 1. No x, que é a horizontal, que está deitado, menos 2. E o y é menos 1. Então, no cruzamento do menos 2 com menos 1, vai ficar bem aqui, olha, menos 2, menos 1. Esse outro par ordenado aqui, olha, menos 1 e 0. O x menos 1 está bem aqui. Então, como y é 0 e o x é menos 1, então a bolinha vai ficar bem em cima do eixo x. Ó, vai ficar bem aqui, olha, no menos 1. Tá vendo? Próximo par ordenado, 0 e 1. Como o y é igual a 1 e o x é igual a 0, se o x é igual a 0, então o ponto vai ser marcado em cima da reta y, que é o ponto 1. Eu estou falando assim mais rápido, mas tem uma aula bem mais detalhada lá no Drive do grupo, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Esse ponto aqui, 1 e 2, eu vou procurar no eixo x, onde está o 1? Está bem aqui, olha.
no eixo Y, onde está o 2? Está bem aqui. Então, o cruzamento entre 1 e 2 é que é o ponto que a gente está procurando. Próximo ponto, esse daqui, que é o ponto 2 e 3. Ponto 3 e 4. Ó. Ponto agora 4 e 5. Ó. 4 e 5. Vem aqui. Agora que nós temos alguns pontos traçados nesse plano cartesiano, nós podemos ligar esses pontos com uma reta. Ó. Então, aqui nós temos o gráfico dessa função. Só que essa reta continua, ela vai infinitamente para cima. E para baixo aqui também. Ela vai subindo e descendo. Então, através dessa técnica de jogar alguns valores para a função e ver que valores a função nos deu, nós pegamos o quê? Vários pares ordenados. E com isso nós conseguimos traçar o gráfico dessa função. Alguma dúvida nesse slide? Vocês conseguem marcar pontos nesse plano cartesiano de boa? Se eu falasse o ponto 7 menos 2, vocês conseguem marcar, sim ou não? Para mim tá tranquilo, prof, eu consigo. Muito bem. Para mim também, tá bem de boa. Então tá bom. Aqui eu tenho o gráfico de uma função de primeiro grau e o gráfico de uma função de segundo grau. Primeiro, eu vou explicar para vocês a diferença de uma função de primeiro grau e uma função de segundo grau. Funções de primeiro e segundo grau são tipos especiais de função que obedecem a determinadas regras. Elas são chamadas funções polinomiais. Então, aqui eu tenho, por exemplo, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Isso é uma função de primeiro ou de segundo grau, pelo que vocês lembram das aulas anteriores? Segundo grau? Segundo grau. Por quê que é uma função de segundo grau? O que tem nela que fez você perceber, por causa desse elemento, isso é uma função de segundo grau? 2x ao quadrado. 2x ao quadrado, exatamente. É o expoente da incógnita. Nesse caso, a variável é o x. Então, a gente verifica o expoente das variáveis. O maior expoente que nós temos é o 2. Então, isso faz com que ela seja uma função de segundo grau. Aqui nesse x, quando a gente não coloca expoente, quer dizer que o expoente é 1. Então, nós temos aqui um expoente 1 e um expoente 2. Como o maior expoente é o 2, isso é uma função de segundo grau. Se o maior expoente fosse um 3, seria uma função de terceiro grau. Se o maior expoente fosse um 10, seria uma função de décimo grau. Então, aqui, por exemplo, olha, f de x igual a 2 mais 4x ao quadrado mais x sobre 7 elevado a 3. Que função é essa? De que grau que é essa função? Essa que eu escrevi aqui de vermelho. É uma função polinomial de qual grau? Primeiro grau? Essa daqui? Por que você acha que é uma função de primeiro grau? O que tem nela que fez você falar, por causa disso, isso é uma função de primeiro grau? Não sei explicar não, mas eu acho que é de primeiro grau. Não, ela não é uma função de primeiro grau. Mais alguém tem algum outro palpite? É uma função de sétimo grau. Exatamente, uma função de sétimo grau. Por quê? A variável é o x. Então, o que determina o grau é o expoente, é o maior expoente do x. Aqui nem tem x, aqui eu tenho x com expoente 2. E aqui, nesse termo aqui, eu tenho x com expoente 7. Se o expoente desse x é 7, isso é uma função de sétimo grau. Para finalizar, essa daqui, olha.
f de x igual a 1/3 mais 4x. É uma função de que grau? Primeiro grau. Primeiro grau, porque o maior expoente do x é 1. Agora, se eu tivesse isso aqui, ó, f de x igual a quinta mais x ao quadrado, isso é uma função de que grau? Quinto grau. Não. É uma função de segundo grau, porque só vale o expoente da variável da função. Nesse caso, a variável da função é x. Repara que aqui dentro é um f de x, tá vendo? Se fosse f de a, aí sim seria uma função de quinto grau. Mas ela é f de x, então o que vale é o maior expoente que está no x. Se eu tivesse assim, olha, f de x igual a 2 elevado a 5 mais x elevado a 3. O que vale é o maior expoente que está no x. Ó. Aqui eu tenho o expoente 5, mas esse 5 está no número 2, então não vale. Que vale é o maior expoente que está no x. Se eu tenho aqui, olha, f de t, f de tempo, né? Igual a x à quinta mais tempo, mais t, x à quinta mais t. Como a variável é o t, esse tzinho aqui, o que vale, então, é o expoente que está no t. Nesse caso, o expoente do t é o 1, que quando a gente omite é 1. Então, isso daqui seria uma função de primeiro grau. Alguma dúvida? Vocês, todo mundo tranquilo para identificar agora quando que uma função é de primeiro grau ou de segundo grau? Todo mundo tranquilo nessa parte? Sim, prof, tudo tranquilo. Então, aqui nós temos uma função de primeiro grau. O gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta oblíqua. Oblíqua quer dizer que ela é inclinada. Se fosse uma reta totalmente na horizontal, não seria uma função de primeiro grau. E se fosse uma reta totalmente na vertical, nem função seria. Então, aqui a função de primeiro grau é uma reta oblíqua. Pode ser inclinada subindo ou inclinada assim desse jeito, descendo, tanto faz. E a função de segundo grau, o gráfico dela tem esse formato aqui, ó, tipo um U. Esse gráfico é chamado de parábola, esse formato de gráfico. A parábola pode ser assim, ela pode ser mais aberta, pode ser mais fechadinha, pode ser para baixo, ó, não tem problema nenhum. Esse tipo de formato de gráfico caracteriza o gráfico de uma função de segundo grau. Então aqui, olha, nós temos mais alguns exemplos de funções. Essa eu vou só mostrar rapidamente, não vou entrar em detalhes em cada uma. Inclusive a função exponencial e a logarítmica. Já teve aulas específicas anteriores só sobre essas duas funções. Funções trigonométricas, eu acho que ainda não está no momento de passar para vocês. Função modular, por enquanto, também não. A função modular pode ser qualquer uma delas. Eu posso ter uma função de primeiro grau modular, uma função de segundo grau modular. Modular não é um tipo diferente. Ela pode estar associada a outros tipos de funções. Função exponencial é essa daqui, em que a incógnita está no expoente. Está vendo que o x está aqui no 2? As funções que nós vimos anteriormente, de primeiro e segundo grau, as funções polinomiais, a incógnita estava embaixo, x estava embaixo. Era tipo y igual a x elevado a 2 mais 1. A função exponencial é diferente, a incógnita está em cima. O x é um expoente. Então ficaria assim, um exemplo aqui de função exponencial. Y igual a 2 elevado a x. Como o x está aqui em cima, essa que é a característica de uma função exponencial. E o gráfico de uma função exponencial tem esse formato aqui. Olha. Aqui nós temos o exemplo do gráfico da função y igual a menos 2x mais 3. Função logarítmica. A função logarítmica é a função que trabalha com logaritmos. Olha, quando a incógnita dela está dentro de um logaritmo. Por exemplo, logaritmo de x. O gráfico de uma função logarítmica é esse daqui. Aqui nós temos a função trigonométrica. Função trigonométrica são as funções que envolvem seno, cosseno, tangente, arcosseno, arcocosseno, arcotangente. Função trigonométrica tem esse formato aqui. Olha. Aqui nós temos o exemplo da função seno de x. Nem todas têm esse formato. Isso aqui é um exemplo. A função tangente, por exemplo, o formato dela é assim. Ó.
São vários negocinhos assim, intercalados. Esse é um exemplo aqui da função tangente. E a função modular, ela tem a característica de que existe um eixo nela. Opa. A partir desse eixo, a função se comporta como se fosse um espelho. Aqui ela está descendo. Isso daqui é como se esse pedaço aqui estivesse se olhando no espelho, tá vendo? Ela é simétrica em relação a uma reta vertical que a gente traça nela. Essa é a característica da função modular. Então agora eu vou ver com vocês uma revisão de função de primeiro grau. As funções de primeiro e segundo grau são as mais importantes. É fundamental você conhecer, porque através do entendimento de você trabalhar, resolver exercícios com questões de envolve funções de primeiro e segundo grau, é que você consegue desenvolver o seu raciocínio para funções, desenvolver o raciocínio matemático de uma forma geral, consegue trabalhar e praticar várias técnicas matemáticas, técnicas relacionadas a álgebra, né? Equações, você jogar x para um lado, número para o outro, trabalhar a matemática mesmo. A parte bem básica da matemática, isso é feito mais através das funções de primeiro e segundo grau. Daí por diante, a função exponencial, logaritma, já exige conhecimentos muito específicos em relação às funções para você trabalhar. Essas são as mais tranquilas, são também as mais cobradas e é as mais importantes você conhecer de imediato, né? De início. Função de primeiro grau também tem esse nome aqui, olha, função afim. Pode ser chamada de função afim. Como nós já vimos, a função de primeiro grau ela é caracterizada pela variável da função ter o maior expoente da variável da função, seu expoente 1, e ela tem essa estrutura aqui, olha, y igual a ax mais b, em que o a obrigatoriamente deve ser diferente de zero, que esse a de cabeça para baixo aqui maior é o símbolo para todo. Então, essa é a estrutura de uma função de segundo grau, y igual a x mais b. Esse a e esse b são números. Por exemplo, y igual a 2x mais 3. Nesse caso, o a é 2 e o b é 3. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, 4 exemplos especificamente, de funções de primeiro grau, para vocês me falar para mim quem é o a e quem é o b. Nessa função aqui, f de x igual a 3x mais 2. Quem é o a e quem é o b nessa função? 3x é o A e o 2 é o B. Alguém tem algum palpite diferente? Pode falar, ou desmutar o telefone, falar, ou colocar aí no chat se vocês preferirem. Quem foi que deu essa resposta? Foi a Thaís, não foi? Sim, fui eu. Então, a Thaís falou que o A é 3x e o B é 2. A Rose colocou aqui no chat que para ela também, o A é 3x e o B é 2. Todos concordam? Quem mais está... concordo também, professor. Oi? Eu falei que eu concordo A também. Cristiane, quem falou agora foi a Cristiane, não foi? Isso, eu concordo com a Thaís. Então todo mundo concorda. E vocês estão errados. Não é isso. Acha o erro. Aonde está o erro? Vou até escrever aqui errado para vocês acharem o erro. A igual a 3x, B igual a 2. Quem consegue achar o erro? A igual a 3x e B igual a 2. Ô, prof, o erro tá no mais? No maisinho do 2? Não, esse 2 aqui, ele é positivo, porque quando a gente não coloca o sinal, a gente já entende que tem um mais aqui na frente. Então, o sinal de mais está tranquilo. Olha aqui a estrutura da função. Y igual a x mais b. Aqui, colado no x, nós temos o a, e o termo independente é o b. O erro está aqui, olha, o x não faz parte. Fica assim, ó, a é igual a 3 e b igual a 2. O x não é a, o x é o x, é a incógnita da função, entenderam? Então aqui nesse caso, a igual a 3, o 3 é o elemento que está multiplicando o x, mas o próprio x não faz parte do a. Vamos ver se vocês entenderam agora. Essa função aqui, olha,
f de t é igual a menos 3t menos 2. Quem é o A e quem é o B? O A é o menos 3 Menos e o 3, B é o menos 2. menos 2. Será que é isso mesmo? Cristiane e Rose, vocês concordam com a Thaís? Pode responder, gente. Não fica com vergonha, não. Prof, eu colocaria menos 3 e 2 só. Menos 3 e 2. Então, nós temos duas respostas. Uma menos 3 e menos 2. E a outra resposta que nós temos, menos 3 e 2 positivo. Fazendo essa do lado ou tá fazendo aquela ali de baixo? Que eu acho que eu me confundi. Eu estou fazendo essa daqui, ó, que eu marquei. Ah, tá. Então eu concordo com a Thaís. Concorda com a resposta vermelha, né? Alguém concorda com a resposta preta? É isso mesmo, é menos 3 e 2. Essa daqui agora, olha, y igual a menos 3x menos 2. Quem é o A e quem é o B dela? O A é o menos 3 e o B é o 2. Menos 3 e o B é 2. Alguém tem uma opinião diferente para botar aqui uma resposta preta? Alguém falou que o A é menos 3 e o B é 2. Todo mundo concorda com essa que o A é menos 3 e o B é 2? Eu concordo. Tem uma pessoa que concorda, mais alguém? Pode colocar no chat aí também, gente. Se vocês não tiverem com problema no microfone, eu prefiro até que vocês falem pelo microfone, mas pode escrever no chat também. Todo mundo então eu vou considerar que todo mundo concorda. Não é isso não. Sabe por quê? O B é o termo independente e o A é o termo que está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x aqui é o menos 2/3. Olha, menos 2/3. E esse é o valor que está multiplicando o A. Se eu pegar menos 2/3, não, menos 3/2. Menos 3/2. Então, se eu fizer menos 3/2 vezes x, eu tenho menos 3x sobre 2. Então, o A é sempre o valor que está multiplicando o x. E o B é o termo independente. Só que, nesse caso, não tem termo independente. Opa, voltei aqui sem querer. Quando não tem termo independente, o B a gente considera que é igual a zero. Até porque zero indica que realmente não tem termo independente. Então, nesse caso aqui, o A é o menos 3/2 e o B é igual a zero. Conseguiram visualizar nessa daqui, A e B, por que o A é o A e por que o B é o B? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quantas pessoas tem na sala? Rose, Thaís, Cristiane, Maria, Eduardo e Ana. Pô, mas tem 1, 2, 3, 4, 5. Entraram pessoas a mais aqui, eu nem vi. 5 pessoas. Eu só estou escutando a voz de 2 pessoas. De vez em quando uma terceira voz. E a sala está com 5 pessoas. Ah, não, que absurdo. Vamos lá. Essa daqui. Y igual a menos 2 menos x. Menos 2 não. Y igual a 2 menos x sobre 3. Quem é o A e quem é o B? Lembra que o A é o termo que está multiplicando x e o B é o termo que está sozinho, não está multiplicando ninguém. Aqui nós temos que A é igual a B é igual a. Opa, o B ficou meio fora da tela ali. A função é essa daqui, ó. Y
igual a 2 menos x sobre 3. Professor, eu não sei se eu tô errada, mas eu acho que o A é o 2 e o B é o menos x sobre 3. Não, o A é sempre o valor que está multiplicando o x. É sempre isso. O valor que está multiplicando o x é o A, o valor que está junto do x ali. Nesse caso, você vê que o B, o 2, ele não está multiplicando ninguém. O 2 está aqui, está isolado. E o x está desse lado aqui. Não importa que a ordem esteja trocada. Se eu tiver isso daqui, olha, 2x mais 1 é a mesma coisa que 1 mais 2x. Nesse caso, o A continua sendo... O A é o 2 e o B é o 1. Nesse caso aqui que está trocado, o A continua sendo 2, porque o A é quem está multiplicando x. E o B é o termo independente, aquele que está sozinho. E o B é o 1. Então, nesses dois casos aqui, o A é 2 e o B é 1. Agora que eu dei essa dica, mais alguém consegue responder? Tentar uma... Quem é o A? Ó, a Maria... O A é 1 e o B é 2. A é 1 e B é 2. Você acertou o B. O A não acertou não, porque o A é quem está multiplicando o x. A Maria Eduarda respondeu ali no chat que o A é menos 1/3 e B é igual a 2. Vamos ver se ela está certa? Se eu multiplicar x por menos 1/3, se vai dar menos x sobre 3? Então, se eu tenho aqui, olha, menos 1/3 vezes x. Fazendo essa conta, eu multiplico aqui o x com menos 1, vai ficar menos x sobre 3. Então, a Maria Eduarda respondeu ali no chat direitinho. Olha. O termo que está multiplicando o x é o A. Então, nesse caso aqui, o A é o menos 1/3 e o B é o termo que está sozinho, também chamado de termo independente. O B é o 2. Qual é o outro nome que o B pode receber? Eu quero ver se vocês são pessoas atentas. O A, ele tem o nome de coeficiente de x, é o nome técnico do A. Eu sei que vocês não precisam decorar não, mas é bom saber. O A se chama coeficiente de x ou coeficiente angular. E o B se chama termo independente ou coeficiente o quê? Linear. Linear. Como é que você sabe? Eu vi essa matéria sábado no cursinho. Ah, que bom. Mas para quem está atento, isso está escrito aqui, olha. Nessa caixinha, tá vendo? O A é o coeficiente de x, ou coeficiente angular, e o B é o termo independente, ou coeficiente linear. Assim, para o Enem, não precisa decorar isso. O Enem não cobra assim, essas partes assim, mais de decoreba, assim, muito conceitual, não. Mas é importante saber quem é o A e quem é o B. Saber distinguir uma função de primeiro grau de uma função de segundo grau, saber quem é o A e quem é o B. Para saber esses nomes assim, é bom saber, mas se não souber, não vai fazer tanta diferença. Agora, nesse slide aqui, ele tem a explicação de como você pode traçar o gráfico de uma função de primeiro grau sem precisar encontrar os pares ordenados. Vocês lembram, nessa mesma aula de hoje, que a gente traçou o gráfico de uma função nos slides lá em cima? Nesse slide aqui, a gente pegou a função, descobrimos vários pares ordenados, fizemos os pontos referentes às coordenadas desses pares ordenados e ligamos esses pontos formando o gráfico da função. Mas para o caso de uma função de primeiro grau, tem um jeito de fazer isso mais fácil. Você não precisa ficar descobrindo um monte de resultado aqui para poder traçar o gráfico. E é isso que esse slide aqui vai mostrar para vocês. Como descobrir esse gráfico sem ter que ficar traçando um monte, fazendo um monte de pontinho, ligando eles. E nós vamos fazer isso através de alguns elementos específicos da função. Primeira coisa importante que você precisa saber. Dependendo do valor de A, esse valor aqui, né, de A, a função ela pode ser crescente ou decrescente. Uma função crescente é uma função que o gráfico dela está subindo. Ó, dessa forma aqui, tá vendo?
É como se da esquerda para a direita, é como se você estivesse numa rampa subindo. Isso é uma função crescente, está aumentando o valor conforme vai passando ali. Conforme o x fica maior, o y vai ficando maior também. E aqui, esse gráfico de verde, que já estava aqui na função, é um exemplo de gráfico de função de primeiro grau decrescente. Então, da esquerda para a direita, é como se você estivesse descendo uma ladeira. Está descendo aqui a ladeira. Função crescente subindo e a função decrescente descendo. E a forma que nós podemos saber se uma função é crescente ou decrescente só de olhar para a função, sem precisar fazer cálculo nenhum, é pelo valor de A. Se o A for positivo, for um valor maior do que zero, a gente sabe que a função é crescente. Se o A for negativo, ou seja, o A for um valor menor do que zero, a gente sabe que a função é decrescente, igual essa reta aqui que está descendo. Então, eu vou botar aqui alguns exemplos e vou perguntar para vocês. Y igual a menos 2 mais 1/3 de x. Isso daqui que eu fiz agora aqui no quadro é uma função crescente ou decrescente? Todo mundo ouviu a pergunta que eu fiz? Só de olhar para o A dessa função, por isso que a gente treinou no slide anterior quem é A, quem é B. Você tem que saber quem é A e quem é B, para a gente poder fazer algumas coisas aqui na função. Então, você vai extrair o valor de A disso daqui. Se esse valor for um valor positivo, maior do que zero, a gente sabe que a função é crescente. Se o valor for negativo, valor menor do que zero, com um sinalzinho de menos na frente, a gente sabe que a função é decrescente. Nesse caso aqui específico, y igual a menos 2 mais 1/3 de x. Essa função é crescente ou decrescente? Responde aí para mim, gente. Não fica com vergonha, não. Decrescente, professor, porque o 2 está negativo. Quem determina se a função é crescente ou decrescente é o valor de A. É o valor de A. O 2 é o B dessa função, não é o A. Então, vamos fazer aqui mais uma vez aquele exercício. Quem é o A e quem é o B nessa função? Nessa função aqui. Quem é o A e quem é o B? Responde aí para mim. O B é menos 2. B é menos 2 e o A? E o A é 1/3. 1/3. Então, aqui nós já descobrimos quem é A e quem é B. Para a gente saber se a função é crescente ou decrescente, a gente tem que saber quem é o A. Se o A é 1/3, a função é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente, porque 1/3 é um valor maior do que zero, é 1/3 positivo. Então, aqui você viu como que se descobre se uma função é crescente ou decrescente. Mas repara uma coisa, a gente avaliou se o A for maior do que zero e avaliamos também se o A é menor do que zero. Pergunta. Aqui, ó. E se o A for igual a zero? O que acontece se o A for igual a zero? Aí ela vai ser nula, professor? O que é isso, uma função nula? Seria que ela não seria nem crescente nem decrescente? Realmente, ela não é nem crescente nem decrescente. Mas aqui nós estamos tratando de função de primeiro grau. E o termo para ela não é nula. Eu entendi o que você falou, que ela não é crescente nem decrescente. Mas o termo para ela não é função nula. Se o A for igual a zero, essa função ela é chamada de função constante. Uma função constante não é crescente e nem decrescente. Porém, uma função constante não pode ser uma função de primeiro grau. Uma função constante não é uma função de primeiro grau. Deixa eu voltar aqui no outro slide para mostrar para vocês.
aqui nós determinamos as regras para uma função ser considerada função de primeiro grau ou não. Para uma função ser considerada de primeiro grau, ela tem esse formato aqui, y igual a x mais b. O b pode ser igual a zero, não tem problema nenhum. Tanto que a gente viu esse exemplo aqui, olha, em que o b é igual a zero. Porém, o a ele deve ser diferente de zero. Se o a for igual a zero, isso não é uma função de primeiro grau, é uma função constante. Função constante é um outro tipo de função, inclusive é a mais simples de toda, e ela se comporta da seguinte forma. Vou desenhar aqui para vocês o gráfico de uma função constante e explicar para vocês por que o gráfico dela é assim. Imagina essa função aqui, olha, y igual a 0x mais 1. Y igual a 0x mais 1. Isso não é uma função de primeiro grau, porque o a é igual a zero, tá vendo? O que isso implica? Que para qualquer valor que eu der para x, se eu disser que x é igual a 10, quanto que vale y? Responde aí para mim. Para x igual a 10, y é? Basta eu substituir esse x por 10 aqui e resolver a conta. 11. 11? Vamos fazer a continha aqui, olha. 0 vezes 10, eu substituí o x por 10, mais 1. Quanto que dá essa conta? 0 vezes 10 mais 1. É 1, professor. 1. 1. E se x fosse igual a 5? Quanto que daria a conta? 1. Se x fosse igual a 1, quanto que daria a conta? 1. Não, 2. 2. Se x for igual a 1, a função É 1, fica... professor. É 1. Se x for igual a menos 2... Também. Também. Para qualquer número que eu dê para x, a resposta vai ser 1. Por quê? X vezes 0 é 0. Qualquer número vezes 0 é 0. Então, não importa o número que eu dê para x, o y sempre vai ser 1. Essa é a característica de uma função constante. Então, observa aqui comigo, nesse exemplo aqui que nós temos. F de x igual a 0x mais 1. Os pontos no plano cartesiano vai ficar assim, olha. Para x igual a 1, o y é igual a 1. Então, o ponto é aqui. Para x igual a 2, o y também é igual a 1. Então, o ponto é aqui. Para x igual a 3, o y é 1. Para x igual a menos 1, o y é 1. Então, para qualquer valor de x, o y é sempre 1. Então, o gráfico dela é isso daqui, ó. É uma linha horizontal. Esse que é o gráfico de uma função constante. A linha horizontal não é nem crescente e nem decrescente. É uma função constante, mas uma função constante não é considerado uma função de primeiro grau. Função constante é função constante, não é nem de primeiro grau, nem de segundo grau, nem de nenhum outro jeito de função. Função constante é a função específica. Função constante é a função constante. A função constante ela tem esse formato aqui, olha, f de x igual a um número qualquer, igual a 10. Então isso daqui vai ser uma função constante. Nesse caso a gente sabe que o a que qualquer valor multiplicado a x, se eu tiver aqui, olha, 0x elevado a 5 mais 0x, não importa, se os valores que estão multiplicando x são iguais a 0, então morre isso tudo aqui, ó, nada disso vale, só vale isso, f de x igual a 10. Para qualquer valor de x, o y sempre vai ser 10. Essa é a característica de uma função constante. Agora voltando aqui ao assunto, nós estamos tratando de reconhecer se uma função de primeiro grau é crescente ou decrescente, simplesmente avaliando qual é o valor de a. Nesse caso aqui, olha, y igual a menos 3x mais 1. A função é crescente ou decrescente? Y igual a menos 3x mais 1. Só de olhar para a função você já tem que saber. Decrescente. Decrescente, exatamente. Por quê? O a é menos 3.
Menos 3 é um valor menor do que zero. Se o a é um valor menor do que zero, a função é decrescente. Muito bem. Agora, outro ponto importante nesse slide aqui. O primeiro ponto foi só para a gente saber se ela é crescente ou decrescente. Isso é importante saber. Outro ponto aqui, olha. A interseção com o eixo x é a raiz de f, a raiz da função. Então, aqui nós temos a função f. Aonde essa função f cruza o eixo x é a raiz da função. Vamos dizer que aqui, olha, seja 1, 2, 3, 4... Aqui, menos 1, menos 2 e assim por diante. 1, 2, 3. Qual é a raiz dessa função verdinha que está aqui? Baseado nessa informação aqui. Olha. Menos 1 e 2, professor? Oi? Menos 1 e 2? Não. Lê aqui, olha. A interseção com o eixo x é a raiz da função. O eixo x é essa reta que está deitada aqui, na horizontal. Vou até escrever aqui, ó, x e y. Ah, então é 2, né? É o 2 positivo. Aonde o gráfico cruzar o eixo x é a raiz da função. Uma função de primeiro grau, ela sempre tem raiz. Porque se é uma reta inclinada, em algum ponto ela vai ter que cruzar o eixo x. Então ela tem raiz. Se for uma inclinação muito pequenininha assim, é bem pequenininha, não importa a inclinação, ela vai cruzar. A função constante pode não ter raiz. Pode ter raiz ou não ter raiz. Agora, a função de primeiro grau sempre vai ter uma raiz só. Porque se eu desenhar uma reta assim no gráfico, não tem como essa reta aqui, a reta oblíqua, que é a reta inclinada, cruzar o eixo x em mais de um ponto. É impossível, ela só cruza o eixo x em um ponto. E aonde ela cruza o eixo x é a chamada raiz da função. Mas essa regra não é válida somente para a função de segundo grau, não. Essa regra é válida para qualquer função. A raiz de uma função é aonde a função cruza o eixo x. Então, se eu tenho, por exemplo, essa função aqui, ó. Qual é a raiz dessa função que eu desenhei agora, de vermelho? 3. Essa função, ela tem 3 raízes, porque ela cruza o eixo x em 3 lugares. A função não precisa obrigatoriamente ter uma raiz só, ela pode ter mais de uma. Quais são as 3 raízes dessa função? Muito bem, 3 é uma delas. Quais são as outras duas? Professor, eu acho que é menos 2, menos 1 e 3. Menos 2, menos 1 e 3. Muito bem, essa função tem 3 raízes. E essa daqui, eu vou desenhar o gráfico de uma função de segundo grau agora. Deixa eu apagar aqui para não embolar. Essa função aqui, essa parábola para baixo, tem quantas raízes? Ela cresce infinitamente aqui, ó, nos dois sentidos. Quantas raízes essa função tem? É infinita? Não. Uma. Lembrando, raiz é aonde o gráfico cruza o eixo x. Então, quantas raízes essa função tem? O eixo x é esse daqui, que está deitado. Essa função está cruzando o eixo x em quantos pontos? Precisa ficar com vergonha não, gente. É isso mesmo que vocês estão pensando. Pode falar. 2. 2? Aonde? Que pontos são esses? Ué. Eu já acho que só está cruzando no eixo Y, no X não. Exatamente. Só está cruzando o eixo Y. Se uma função não cruza o eixo x em ponto nenhum, ela não tem nenhuma raiz. Então, essa função ela é uma função de segundo grau. Nós vamos ver nos próximos slides função de segundo grau. Mas ela não cruza o eixo x em nenhum ponto. Então, ela não tem nenhuma raiz. Agora, a função de segundo grau, obrigatoriamente, de primeiro grau, obrigatoriamente ela vai ter sempre uma raiz. Uma função de segundo grau ela pode ter uma raiz, 2 raízes ou nenhuma raiz. Mas isso a gente vai ver quando a gente chegar lá em função de segundo grau. Então, primeiro ponto. A interseção do eixo y é a raiz da função.
E como que nós podemos fazer para descobrir qual é a raiz da função? Existe um jeito que a gente descobre qual é a raiz da função. Vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu só apagar aqui, que está meio poluído. A raiz da função é onde o y é igual a zero. Repara que aqui no eixo y, o zero é bem aqui, na origem. Então, o y é igual a zero aonde o x for a raiz da função. Esse ponto aqui, olha, esse ponto que eu fiz agora. Esse ponto ele tem as coordenadas x igual a 1 e y igual a zero. Tá vendo? Y igual a zero, x igual a 1. Esse ponto aqui, ele tem as coordenadas x igual a menos 2 e y igual a zero. Então, a raiz de uma função é o ponto dessa função, ponto do gráfico da função em que o y é igual a zero. E o que isso implica? Por que eu estou falando isso? Porque para nós descobrirmos qual é a raiz de uma função, basta a gente substituir o y por zero e descobrir quem é o x, quanto vale o x. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Nessa função aqui, olha, y igual a 2x menos 1. Para nós sabermos quem é a raiz dessa função, basta a gente substituir o y por zero. Antes, a gente estava só substituindo x por algum número qualquer e descobrindo quanto vale o y, para achar o par ordenado da função. Agora, a gente vai fazer o contrário. A gente vai substituir o y e achar quem é o x. Mas nós não vamos substituir o y por um número qualquer. Nós vamos substituir o y por zero. Então, vai ficar assim, olha. 2x menos 1 é igual a zero. Eu só troquei. A diferença é que eu peguei o y e botei para o lado de cá. É como se aqui fosse y igual a zero. E substituí esse y por zero. Resolvendo essa equação aqui, agora deixou de ser uma função. Isso daqui agora se chama equação. É uma equação de primeiro grau. Quanto vale x? Calcula aí para mim, gente. X igual a interrogação. Quero saber quanto vale x. Enquanto vocês calculam, vou tomar um golinho de café aqui. Está todo mundo tentando fazer? Ou vocês estão só olhando, esperando o coleguinha responder? Professor, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 1. Alguém? Eu não fiz ainda, vou fazer para ver. Mas alguém acha que é um número diferente de 1? Ou todo mundo concorda que é 1? Como que vocês resolveriam essa equação aqui? 2x menos 1 igual a zero. Aí a pergunta é, quanto vale x? Passo o 1 para o outro lado. Vai. Aí ele fica positivo. E acaba aí? Aí fica... Não, aí x é 2x igual a 1. Aí x igual a 1 sobre 2. Isso aí, x igual a 1 sobre 2. Deixa eu fazer aqui para todo mundo ver o procedimento. Caramba, não estou conseguindo apagar. Apagou. Ó. O 1 que está somando desse lado aqui. Deixa eu apagar esse x também. Esse menos 1 que está subtraindo desse lado vai passar para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa, subtração, é a soma. Então está menos 1 desse lado, vai passar para o outro lado virando mais 1. Vai ficar assim, olha. 2x igual a 1 positivo. Agora, esse 2 que está multiplicando x vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, se aqui ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 1 dividido por 2. Então, a raiz dessa função aqui é 1/2. Então, nesse caso dessa função, se nós quiséssemos desenhar ela no gráfico, o meio está mais ou menos aqui, entre 1 e 2. A gente já podia desenhar esse ponto aqui, olha. Esse ponto aqui. Outro elemento dessa função é a interseção com o eixo y. É o ponto 0 e b. O que isso quer dizer? Que a interseção com o eixo y é o ponto 0 e b. Quer dizer que o valor de b
é o valor que a gente vai marcar o ponto aqui no eixo y. Interseção com o eixo x é a raiz, e a interseção com o eixo y é o termo independente, é o valor de b. Nesse caso aqui, ó, b é igual a menos 1. Se b é igual a menos 1, a gente vai marcar no eixo y menos 1. Agora, como uma função de primeiro grau é uma reta oblíqua, se nós temos dois pontos que pertencem a uma reta, a gente consegue traçar a reta inteira. Basta nós ligarmos esses dois pontos. Então, o gráfico dessa função aqui, olha, y é igual a 2x menos 1, é isso daqui. Ó. Vou ligar esses dois pontos e ele sobe infinitamente. Ó. Sobe e desce. Então, o que a gente fez? Através de encontrar dois pontos quaisquer de uma função de primeiro grau, a gente consegue traçar o gráfico dela inteiro. Não precisa encontrar um montão de pontos, igual a gente fez lá no outro slide. E quais são os melhores pontos para serem encontrados? É a raiz, que é onde cruza o eixo y, é onde cruza o eixo x, a raiz da função, e aonde cruza o eixo y, que é só a gente ver quem é o b e marcar aqui no eixo y. A gente consegue fazer a raiz, traçar o gráfico da função de segundo grau. Então, aqui tem um exercíciozinho para a gente fazer. Eu coloquei aqui embaixo o lembrete. Olha, a interseção com o eixo x é a raiz de f, a raiz da função. E a interseção com o eixo y é o ponto 0b. X igual a 0, y igual a b. Olhando para essa função aqui, olha, só de olhar para ela, responde aí para mim. Ela é crescente ou decrescente? Decrescente? Por quê? Porque tá um menos 2 é negativo? Só que menos 2 é o b. Por que uma função... Como é que a gente distingue se uma função é crescente ou decrescente? Professor, Oi. ela vai ser crescente porque na frente do x tem um 1, ele não aparece. Exatamente. Uma função, ela é crescente ou decrescente, a gente distingue pelo valor de a. E o valor de a é o valor que está multiplicando o x. Então, nesse caso aqui, olha, se eu quiser saber quem é a, quem é b, olha, a é igual ao valor que está multiplicando o x, que é 1. Professor, Oi. eu sempre me confundo na hora de colocar quem é o A. É isso que eu tô me confundindo. O a é sempre o valor que está junto do x. Olha. O b é o valor que está sozinho, que não tem nenhum x colado nele. Nesse caso aqui, como não tem nenhum valor junto com o x, a gente considera que é 1. Porque 1 vezes x é igual ao próprio x. Agora, se eu tivesse aqui, olha, 2x, aí o a seria o 2. Menos 1/3 de x. O a, nesse caso, é menos 1/3. O a é sempre o valor que está colado no x. E o b é sempre o valor que está sozinho, que não, o x não está colado nele. Entendi, professor. Obrigada. Então, no exemplo dessa função aqui, olha, o a é 1 e o b é... Menos 2. menos 2. E sabendo que o b é menos 2, que ponto a gente já pode marcar nesse gráfico aqui? Só de ver que o b é menos 2, a gente já consegue marcar um ponto aqui nesse gráfico. Onde que é esse ponto? O menos 2. O menos 2 aonde? No eixo x ou no eixo y? No eixo y. No eixo y. Então, a gente já pode marcar esse ponto aqui. Só de saber que o b é menos 2, a gente já sabe que a função vai cruzar o eixo y no ponto menos 2. E aonde que a função vai cruzar o eixo x? O que a gente tem que fazer para descobrir aonde a função cruza o eixo x? A gente tem que encontrar o que dessa função? Está escrito aí. Encontrar o valor de x? Oi? É para encontrar o valor de x? Encontrar o valor de x em que circunstâncias? Não é simplesmente encontrar o valor de x. Por ser uma função,
A gente pode dar qualquer valor para o x, mas eu tenho que encontrar um valor específico de x. Que valor específico é esse que eu tenho que encontrar de x? Para saber aonde a função cruza o eixo x, nós temos que encontrar a raiz da função. Isso nós vimos no slide anterior, encontrar a raiz da função. A raiz da função é onde a função cruza o eixo x. E como que a gente faz para encontrar a raiz de uma função? Eu vou voltar aqui no slide anterior para ver se vocês lembram. Oi. O x seria igual a 1? X igual a 1? Por que x igual a 1? O que você fez para achar esse número? Eu, na verdade, peguei lá o 1 e o menos 2, só que eu passei para lá o menos 2, que ficou positivo. Aí ficou 2 sobre 1, 2 dividido por 1 dá 1. Pera aí. Tá vendo isso daqui? F de x é como se fosse o y, no que nós temos visto até agora. A gente pode chamar de f de x ou de f de y, ou de y, tanto faz. Tem várias outras formas de chamar. Podemos chamar de t, f de t. A gente bota a letra que a gente quiser aqui. G de x, g de t. A gente bota a letra que a gente quiser, mas esse jeito aqui. Só que a gente estava trabalhando com y e não com f de x. Não sei se foi isso que confundiu vocês. O que a gente faz para descobrir qual é a raiz de uma função? Tem que resolver a equação. Resolver a equação. E que equação a gente tem que resolver nesse caso aqui? X menos 2. X menos 2, mas x menos 2 não é uma equação. X menos 2 é uma expressão. Equação tem um sinalzinho de igual e alguma coisa do outro lado. Seria o x igual a 1 menos 2? Não. A pergunta é, qual é a expressão? A função é essa daqui. Y igual a x menos 2. Agora, como é que eu faço para descobrir qual é a raiz dessa função? Lembrando, para descobrir a raiz de uma função, a gente coloca o y igual a 0. Só isso. 2x menos 2 é a mesma coisa que 2x menos 2 igual a y. Só estou trocando o y aqui de lugar para facilitar a conta. Então, a gente vai dizer que 2x menos 2 é igual a y. E a gente troca esse y por 0. Vai ficar 2x não, x menos 2 igual a y. Então, aqui vai ficar x menos 2 igual a 0. Quando a gente troca o y por 0, a gente descobre o valor de x. Esse valor de x que a gente descobre aqui é justamente a raiz da função, ou seja, onde a função cruza o eixo horizontal, o eixo x, que é o eixo das abscissas. Então, resolvendo essa equação aqui, qual o valor de x? Professor, agora eu estou em dúvida se é 1 ou menos 1. Então, X é igual a 2? x é igual a 2. Por que x igual a 2? Aqui eu tenho x menos 2, igual a 0. Esse menos 2 vai passar para o outro lado virando mais 2. Então, vai ficar x igual a mais 2. Mais 2 é igual a 2 mesmo. Então, a gente já sabe, através dessa continha aqui, que o gráfico vai cruzar o eixo x no ponto x igual a 2, que é esse ponto aqui, x igual a 2. Mas teve uma pessoa que falou aí que ficou em dúvida se o x era mais 1 ou menos 1. Por que você ficou com essa dúvida? Por que você achou que o x seria mais 1 ou menos 1? Deixa eu entender onde que você está errando. Eu fiz assim, eu coloquei, igual ela falou ali, o mais 2 para lá, eu passei positivo, só que eu considerei o x como 1. Daí eu fiz o 2 dividido por 1, que dava 1. Só que daí eu fiquei em dúvida no sinal também. Então, deixa eu fazer. Vamos considerar o que tem um 1 multiplicando x aqui. Vai ficar 1x igual a 2.
Bom, vamos lá. Qual é o próximo passo agora para fazer essa conta? 1x igual a 2. Agora, o que eu tenho que fazer com esse 1 que está aqui multiplicando x? Eu passei para lá dividindo. Vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar x igual a 2 dividido por 1. Quanto que é 2 dividido por 1? 1. Não. Por que 2 dividido por 1 é 1? Qualquer número dividido por 1 é igual ao próprio número. 2 dividido por 1 Nossa, é mesmo, professor, é eu 2. mosquei. Se fosse 2 dividido por 2, aí sim seria 1. 2 dividido por 2 é 1. Agora, 2 dividido por 1 é igual ao próprio 2. Foi aí que você errou. Nesse raciocínio aqui. Aqui realmente tem 1 aqui. Mas a gente pode simplesmente ignorar, fingir que não tem. Fica x igual a 2, mais 2. E agora que nós já temos 2 pontos aqui no plano cartesiano, como é que a gente faz para traçar o gráfico dessa função? O que a gente tem que fazer agora para traçar o gráfico da função? Traçar a reta no -2 e no 2, seria isso? Uma reta ligando o -2 ao 2. Se a gente tem 2 pontos, uma reta que passa por esses 2 pontos já é o gráfico da função. Aqui dessa vez eu vou fazer uma reta mais bonitinha, que eu estou fazendo retas muito feias. Uma reta que cruza esses 2 pontos. Ponto -2 e -2. Então, esse é o gráfico dessa função aqui. F de x igual a x menos 2. Função de segundo grau. Está faltando só 5 minutos. Eu achei que a aula seria mais rápida. E acabou que não foi. O que está faltando para completar essa aula de hoje? Função de segundo grau. Um resumo rápido de função de segundo grau. Tem mais quantos slides aqui? Tem esse, que é o slide principal da função de segundo grau. Esse outro slide aqui, que eu falo da fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da função de segundo grau. Esse terceiro slide, que eu ensino como encontrar os vértices de uma função de segundo grau. E, por final, o slide é um exercício para a gente encontrar o gráfico dessa função de segundo grau que está aqui. Só que não vai dar tempo da gente fazer isso hoje. Então, eu vou continuar essa mesma aula semana que vem. O que eu vou fazer semana que vem? Eu vou só passar os slides que a gente já viu rapidamente. Só passar rapidamente esses slides que nós já vimos. E já vou vir direto para o slide aqui da função de segundo grau. Aí eu vou partir daqui, função de segundo grau, vou recapitular o básico de função de segundo grau com vocês. E se der tempo, depois da aula, a gente faz uma lista de exercícios baseado nessas duas aulas. A aula que a gente viu hoje foi uma aula geral de função, para vocês entenderem o que é uma função, para que serve uma função, como funciona uma função de primeiro e segundo grau. Então, eu vou recapitular a função de segundo grau com vocês e uma lista de exercícios com funções de um modo geral, função de primeiro grau e função de segundo grau. Mas dentro do que eu ensinei hoje, vocês estão com alguma dúvida? Dentro do que foi dado na aula de hoje? Alguma dúvida, alguma observação, alguma colocação? Não, professor. Para mim tá tudo tranquilo. Todo mundo tranquilo? Todo mundo de boa? Para mim tá bem tranquilo, professor. Você explica melhor do que a minha professora. Obrigado. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Rose, Cristiane, Ana. Tem mais alguém aqui na sala que eu deixei de falar? Thaís, Rose, Cristiane e Ana. Muito obrigado pela presença de vocês na aula. Próxima aula de vocês, pelo que eu lembro, é história. Acredito que a professora deve estar entrando aí na sala daqui a pouco. Então, vocês já podem permanecer aí na sala para a próxima aula. Não sei se ela vai entrar, acredito que sim, né?
Então, já permanece aí para a sala e muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, gente. Professor, eu que agradeço. A aula foi maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, professor. Nada. Até a próxima aula. Até a próxima. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau.